que são os três pilares da cultura ocidental ou do Ocidente atual? O direito romano, porque nenhuma nação chegou a uma grandeza na sua legislação como Roma. Então o direito romano ele inspirou e inspira até hoje. Quem estuda direito até hoje, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, quem vai estudar direito, independentemente da lei que vigore no seu país, vai passar pelo direito romano. A Lara da área sabe bem disso, né? Que não tem como, né? Ignorar o direito romano. O direito romano ele inspirou, ele plasmou, ele modelou até não só as leis, mas às vezes até o comportamento assim, de populações. Então, o direito romano é o primeiro pilar. O segundo pilar é a filosofia grega. O modo de pensar que se espalhou pelo Ocidente foi o modo de pensar grego. Principalmente depois que Alexandre o Grande invadiu a Grécia, aí começa o período que a gente chama de período helenístico. O que é o período helenístico? É quando a cultura dos gregos, os gregos perderam totalmente a autonomia política com a invasão de Alexandre. Mas Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles. Então ele sabia o valor que aquela cultura, que a filosofia, que a democracia, que aquelas ideias tinham. O que Alexandre faz? Ele espalha essas ideias pelo mundo conhecido na antiguidade. Então nós temos aí o que? A filosofia grega, ela vai se tornar um método por excelência para tentar analisar a realidade. O que é filosofia, basicamente? É isso. É um rigoroso método de investigação da realidade para chegar na verdade. Uhum. E aí estão os grandes problemas de hoje em dia, quando a gente fala de queda do Ocidente. Onde estão os grandes problemas? O pessoal fala, os problemas maiores do mundo estão na economia, estão na ideologia, é o marxismo cultural, é o marxismo político. Não. Os grandes problemas, eles estão na filosofia, no modo de pensar as coisas. Por quê? O que é a filosofia? Por definição, ela é um método rigoroso de investigação da realidade. Qual que é o grande problema? Hoje as pessoas perderam a conexão com a realidade, perderam a capacidade de analisar a realidade. Já se parte de um pressuposto de o que é real para mim pode não ser real para você. Como se não houvesse uma realidade real, única, objetiva. Não existe nem mais gênero hoje em dia, né? Pois é. Hoje em dia nada é objetivo, né? Se você vai discutir com alguém, não, mas isso é a sua visão. O que é melhor, Bar ou Anitta? Não, mas depende de quem tá falando. Exatamente. Né? Objetivamente falando, isso não pode ser palpável. Né? Então, o que é uma coisa absurda, né? Porque existem meios de você medir a realidade, né? E a realidade, ela fala por si só. Então, o grande problema do Ocidente hoje está na filosofia. Eu vou voltar nisso aqui. Então, o segundo pilar. E o terceiro é o cristianismo. Mas hoje nós temos uma pluralidade. Tá bom, ótimo, respeitamos. Nisso, eu acredito que ninguém discorde disso, que todos devemos respeitar a liberdade das pessoas. Se as pessoas quiserem acreditar no que quiserem, ótimo. Mas o fato objetivo é que ninguém pode negar que o Ocidente ele foi construído por essas três coisas. E a fé cristã, e aí a fé cristã, quando eu falo em fé cristã, eu estou falando na fé cristã sem pensar ainda na reforma protestante lá no século XVI. Eu estou falando de igreja católica. Então, mas eu não sou católico. Ótimo, não precisa ser católico para reconhecer que quem ajudou a plasmar o Ocidente, a juntar as peças, foi a Igreja Católica. Até por uma questão histórica. O protestantismo chegou muito séculos. Chegou depois, chegou no século XVI. Então, até é uma questão de honestidade intelectual. Então, tem que reconhecer que o direito romano tem o seu valor, a filosofia tem o seu valor. Hoje em dia, há linhas até que neguem essa questão do valor objetivo da filosofia. Eu fiz filosofia antes de estudar história. Eu me formei em filosofia. Eu não sabia disso. E aí o que acontece? Quando eu fiz filosofia, eu me lembro da minha primeira aula na faculdade de filosofia. O que meu professor disse? Vocês já pararam para pensar para que serve a filosofia? E jogou a pergunta, nós discutimos ali e ele deixou que a gente falasse para fazer aí o grande finale, né? A amarração da aula. Ele diz, tudo isso que vocês disseram não tem razão de ser, porque a filosofia não serve para nada. Eu falei, mas meu Deus do céu, né? Quer dizer, o sujeito... Aí você trancou o curso e foi embora. Pois é, a minha vontade era... Eu falei, mas como assim? Nota do. Como que a filosofia não serve para nada? A filosofia é a mãe das ciências, as ciências nasceram da filosofia. E aí o sujeito diz, não, a filosofia ela não serve para nada. Na verdade, a filosofia ela só serve para ela mesma.
Eita. Né? Então, são assim umas ideias, uma conversa assim, sem pé nem cabeça. Que não faz sentido. Por quê? Porque hoje perdeu-se essa capacidade de apreensão da realidade. Engraçado que ele ganha dinheiro sendo professor de filosofia. E não serve para nada. Que não serve pra nada. E não serve para nada. Agora, pensando então nesses 3 valores que foram os fundantes do que nós hoje percebemos como Ocidente. Lembrando que, é claro, assim, o que se entende por Ocidente, imagino eu, tenha mudado no decorrer da própria história, né? Sim, então, sim. o que a gente hoje entende foi fundado nesses 3 grandes pilares. O que é que aconteceu de objetivo que fez com que esses 3 pilares fossem abalados? Que a gente consegue perceber hoje, por exemplo, por esse ataque à filosofia. Na verdade, a gente vê que esse abalo, ele começou já no finzinho da Idade Média. No fim da Idade Média, nós já vemos sinais de que algo de errado não está certo ali ia ter consequências ali graves. Porque o que acontece? Nós temos lá o Império Romano. O Império Romano era um império extremamente organizado. Era um império onde as pessoas tinham uma consciência de pertença, tal, tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Uhum. E, de repente, isso aí começou a se perder. Inclusive, uma das coisas que ajudou muito a fazer com que o Império Romano degringolasse foi o seguinte: eles começaram a entender que, como Roma estava numa posição social de domínio, então os romanos eles deviam aproveitar a vida. Eles deviam aproveitar o dia, aproveitar a vida o máximo possível. Né? O Carpe Diem, né? Que a gente fala hoje como se fosse uma coisa muito positiva. Né? Essa ideia, mais ou menos, do Carpe Diem, ela vai surgir num sentido torto, já desvirtuado. Uhum. Porque é no sentido de dar vazão às próprias paixões. Coisa que a filosofia, né, nas suas várias escolas filosóficas, dizia: olha, o homem é um animal que pensa, mas o homem ele tem que se orientar por aquilo que ele pensa e não por aquilo que ele vive. E aqui nós chegamos no problema do Ocidente. Por quê? Porque o homem antigo, ele tentava moldar a sua vida, o seu comportamento, por aquilo que ele era capaz de pensar. E hoje o homem ele quer pensar a partir daquilo que ele vive. Uhum. Então eu vivo assim, então assim é certo. E aí eu quero que todo mundo concorde que é certo. E pronto, então quer dizer, você já não pensa mais buscando como você deveria viver. Aí que está o erro. Então antes a pessoa tinha uma ideia, mesmo que fosse ideal. Né? Tinha aquele idealismo, não, eu preciso chegar aqui. E aí a pessoa trabalhava para chegar naquilo ali, mesmo que não chegasse. Ela trabalhava para ser melhor, para ser bom, para ser porque ela sabia virtuoso. O que significava ser melhor. Sim. Hoje em dia, o ser melhor nem existe. Sim. Não existe nem referencial do que é bom e ruim. A virtude. E aí, o que nós chegamos hoje? Aí a pessoa hoje, ela não é capaz de pensar corretamente. A pessoa, ela quer pensar de acordo com o que ela vive. Então, Sente. Eu vivo assim, eu sinto assim, eu percebo assim. A realidade é essa. Uhum. Então, a realidade é aquilo que é exterior a mim não me forma. E o homem antigo, ele pensava justamente o contrário. Ele fala, bom, eu cheguei no mundo agora. O mundo já existia antes de mim. Então, eu tenho de me adequar à realidade. Hoje não. Hoje a pessoa chegou ontem no mundo e ela fala, a realidade, o mundo, as leis, tudo tem que se adequar a mim. Então, aí que está o grande problema. É um problema no modo de pensar a realidade. A cosmovisão. Agora, a cosmovisão. Agora, onde o elo foi perdido aí? O Império Romano cai. Quem que sobrou de instituição em pé? A Igreja Católica. É a única instituição que sobrou ali. Porque quando Roma caiu, Roma trazia uma segurança cultural tão grande que São Jerônimo é o sujeito que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata. Né? São Jerônimo traduziu os textos do hebraico, aramaico e o grego para o latim. Demorou 30 anos para traduzir a Bíblia. Tal. São Jerônimo era romano. Quando ele viu que o Império Romano estava caindo, ele escreve numa de suas cartas, ele falava que ele tinha por certo que o juízo final estava para chegar, porque Roma estava caindo. Uhum. Então você imagina, na mentalidade das pessoas daquela época, mesmo os cristãos, a queda de Roma, ela representava o fim dos tempos. Porque, quer dizer, tudo aquilo que de cultura, de lei se construiu, está caindo, está ruindo, né? E o que ajudou muito a ruir? Eu falei dos comportamentos que eles foram adotando. Um dos comportamentos mais nocivos foi o quê? Essa ideia de aproveitar
a vida ao máximo, então eu dou vazão às minhas paixões. Então, por exemplo, os bacanais, os festivais de Baco com orgias sexuais constantes, começaram a ser uma prática muito difusa entre os romanos. E o que isso começou a provocar nos romanos? Uma moleza espiritual. E aqui eu não falo nem no sentido cristão. Espiritual no sentido de espírito humano, memória, inteligência, consciência, vontade. Por quê? Porque quanto mais as pessoas iam se afundando nos vícios sexuais, cada vez mais elas iam querendo coisas diferentes. Então hoje é uma troca de casais, amanhã é homem com homem, amanhã depois é mulher com mulher, depois... então eles queriam uma variação, né, nesse campo da sexualidade infinita, assim, de coisas, de opções e de prazeres e tudo mais. Então isso foi provocando assim, um desejo de não mais lutar por Roma, mas de lutar pelos próprios interesses. Eu vou viver minha vida, eu vou buscar o meu prazer aqui, está tudo muito bom. E começa a se difundir entre as mulheres a prática do aborto, que já era conhecida. Então as mulheres romanas, elas procuravam os médicos, né, depois dessas orgias. Elas não queriam os filhos concebidos dessas orgias e procuravam os médicos e tomavam, em geral, remédio, medicação para estômago, né, para úlceras, para coisas desse tipo, porque isso era expulsivo. E aí essas mulheres foram abortando. E depois, eventualmente, quando elas queriam filhos, nem sempre conseguiam ter esses filhos, a população romana começou a cair. Esse é um dos motivos. A população romana, né, começou a cair. Então, nós temos romanos muito preocupados com o próprio prazer, mulheres que já não querem mais os filhos, número de soldados diminuindo a olhos vistos, Roma começando a pegar povos estrangeiros, até mesmo bárbaros, para atuar como soldados. Roma fez um acordo com os francos, que eram bárbaros, e os francos foram acoplados aí no exército romano para defender Roma. Que engraçado, onde parece que eu já vi isso, Lara? Não sei, não parece uma coisa meio... que está se repetindo. Como diz o Tonon, né? Não aprender com a história dá dor de cabeça, né?